Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesta videoaula eu vou resolver essa questão que esteve presente no concurso público. Isso quer dizer que, entendendo as duas resoluções que eu vou mostrar aqui, vai ajudar você a se preparar para conquistar aquela vaga tão desejada e disputada também. Por que eu vou resolver de duas maneiras? Num primeiro momento eu vou resolver daquela maneira mais instintiva, aquela maneira segundo a qual você é treinado lá no ensino fundamental e médio para fazer. Então tem um certo padrão de reações para o qual você é treinado e vai te ajudar a resolver a questão. Vai estar certo? Sim, está certo. Tudo bem. Mas existem alguns conceitos básicos de matemática que são apresentados para o aluno lá no ensino que vão ajudar a desenvolver essa resolução de maneira muito mais rápida e ágil. Ou seja, você ganha uma vantagem sobre seu concorrente. E por isso, eu peço a você aí que deixe seu like para valorizar esse material, essas ideias que eu deixo aqui. A primeira resolução é aquela basicona que eu vou mostrar para você. Vamos ao enunciado. O preço de um produto à vista é 4/5 do preço normal anunciado. Aqui você já tem então esse preço normal anunciado. Você conhece esse preço normal? Não. A gente vai ler o resto do enunciado e vai perceber que não é citado esse preço normal. Precisa dele para resolver a questão? Não, não precisa. Mas existe esse preço normal e se você for pagar o produto à vista, você vai ganhar um certo desconto. E o preço que você vai pagar é 4/5 do preço normal anunciado. A primeira reação que você tem depois de passar pelo ensino fundamental e médio é que, se você não conhece o preço normal do produto, então você o designa por X. É esse daí o treinamento que você recebe. Então você vai lá e fala assim, eu não conheço o preço normal anunciado, então ele é X. Ótimo, beleza. Se você vai pagar à vista, então você não vai pagar o X todo, você vai pagar 4/5 de X. E como escrever isso matematicamente? A gente faz assim, escreve a fração 4/5 e multiplica por X. Aqui, como não coloquei símbolo nenhum, significa que eu estou usando a multiplicação. Nessas expressões que misturam letras e números, vale esse tipo de ideia. Até agora, então, a gente tem o preço normal do produto, que é X, e o preço à vista, que é 4/5 de X. Vamos continuar lá no enunciado. O mesmo produto, se comprado à prestação, ou seja, você vai parcelar o pagamento do produto, ele vai custar, no total, 3/2 do preço anunciado. O preço anunciado, que a gente subentende aqui, é o preço normal anunciado. E como a gente vai escrever, então, esse preço do pagamento a prazo? 3/2 do preço anunciado. Como o preço anunciado é X, 3/2 de X. A gente pode escrever 3/2 vezes o X. 3/2 de X. 3/2x, como você quiser. Agora, o último trecho do enunciado. A diferença entre o preço à prestação, que é esse segundo, e o preço à vista, que é esse primeiro, é igual ao preço anunciado multiplicado por. Então a gente vai ver aqui uma série de frações, nós vamos ter que escolher. Mas vamos fazer o cálculo aqui que a gente vai descobrir facinho. Então vamos lá, a diferença. O que é a diferença? É subtrair um valor do outro. Quem que eu vou subtrair de quem? Eu vou considerar o preço à prestação, que é esse segundo aqui, e vou fazer menos quem? O preço à vista. Então eu vou fazer 3/2 de X menos 4/5 de X. É isso que significa essa diferença aqui? É, exatamente. Então a gente vai fazer o cálculo. 3/2 de X menos 4/5 de X. E nós vamos ver o que acontece. De acordo com o seu treino lá na escola, como é que você resolve uma situação dessa?
Como é que você faz um cálculo desse? Você primeiro observa que há uma subtração de frações, e quando você tem subtrações de frações ou adição de frações, você tem que calcular o tal do mínimo múltiplo comum. É para isso que você foi treinado. Esse daí é o mandamento que os professores de matemática te ensinaram. Calcular o mínimo múltiplo comum de 2 e de 5. Então você vai fazer o quê? Para calcular o mínimo múltiplo comum, você vem aqui, coloca o 5, que é um dos denominadores, separado por vírgula do 2, desenha uma barra vertical e aí começa. Olha, eu vou dividir esses dois aqui pelos números primos. Por exemplo, por 2 dá para dividir? Tem como. E essa divisão que eu estou falando aqui é uma divisão no conjunto dos números naturais. Ou seja, você não está trabalhando com aqueles números com vírgula, tá? Então você vai tentar dividir por 2. 2 dá para dividir por 2? Dá. E quanto que dá? Qual que é o resultado da divisão de 2 por 2? É 1. Eu vou escrever aqui embaixo do 2. Aqui a vírgula e o 5. Eu consigo dividir por 2 de maneira exata? Ou seja, o resto é 0? Não. Quando eu considero 5 e divido por 2, eu vou ter a seguinte situação. 2 vezes 2 é 4. E quando eu faço essa diferença aqui, 5 menos 4, o resto é 1. O resto não é 0. Isso significa que a divisão não foi exata. E a gente, então, não vai dividir o 5 por 2. A gente vai transcrever o 5 nesse sistema que a gente desenhou. Tá aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos escolher outro valor. O 5 não dá para dividir por 3. 5 dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. Esse 1 aqui a gente só copia. E quando você tiver somente 1 aqui nessa última linha, você já pode calcular o mínimo múltiplo comum multiplicando todo mundo que está à direita dessa barra vertical. Então aqui o mínimo múltiplo comum de 2 e 5 é 2 vezes 5, que é 10. Então tá. E depois, de acordo com o que te ensinaram, então você vai trocar essas duas expressões por duas outras, que agora tem o denominador 10, que é o mínimo múltiplo comum. Aqui vai ser 10 no lugar lá do 2 e o 10 também aqui no lugar do 5. Só que eu tenho que fazer um ajuste aqui nos numeradores. O que o pessoal fala? Olha, eu vou considerar esse 10 aqui e vou dividir por 2. Quando eu tenho 10 e divido por 2, eu tenho 5. E eu vou multiplicar esse 5 pelo numerador antigo lá. 5 vezes 3, que é 15. Aí eu venho aqui e escrevo o 15. E vou fazer a mesma coisa com esse segundo valor aqui, que é o denominador da segunda fração. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 4, 8. E agora você tem duas expressões que são expressões que envolvem duas frações com o mesmo denominador. E como se trata de uma subtração, você pode fazer a diferença dessas duas expressões. Mas como? Como funciona isso? Você mantém o denominador e subtrai os numeradores. Aqui, ó, 15 menos 8. Vai dar 7. 7 décimos de x. Então, 7 décimos do preço normal do produto. Qual que é a alternativa correta? É a alternativa B. Agora, eu não sei se você notou o tempo que a gente gastou para desenvolver todo esse raciocínio. Essa segunda maneira envolve o conceito de frações equivalentes. Mas o que são frações equivalentes? São frações que representam o mesmo valor. Então, por exemplo, quando a gente imagina o 3 meios, as frações que são equivalentes a 3 meios, elas podem ser obtidas multiplicando tanto 3 quanto 2 por números naturais diferentes de zero. Por exemplo, se eu multiplicar o 3 por 2, eu vou obter 6. E se eu multiplicar também por 2 o denominador aqui, que é 2, eu vou obter 4. Isso significa que 6 quartos e 3 meios são frações equivalentes, ou 6 quartos é equivalente a 3 meios, e assim por diante. Só para ver se você compreendeu. Eu posso ainda multiplicar por 3. 3 vezes 3 é 9.
e 3 vezes 2 é 6. Então, 9/6 representa o mesmo valor que 6/4 e 3/2. Você pode multiplicar por 4, e se você fizer isso, você vai obter 3 vezes 4, 12. E 2 vezes 4, 8. Ou se você precisar, desejar, você pode multiplicar por 5. 5 vezes 2 e 5 vezes 3. 5 vezes 2 é 10 e 5 vezes 3 é 15. Isso significa que 15 décimos é equivalente a todas essas outras, e assim por diante. Esse daí é o conceito de frações equivalentes. Quando você vai fazer cálculos com frações, então você pode substituir a fração que você está usando no cálculo por uma fração equivalente. Eu já vou explicar como é que é. No primeiro momento, quando você lê o preço de um produto à vista é 4/5 do preço normal anunciado, ao invés de você representar por X esse preço normal anunciado, você pode pensar no preço inteiro do produto, o preço inteiro normal anunciado, que é representado também pela unidade. Então, se for 1 o valor anunciado, é como se você quisesse representar esse preço normal por 1. E se o preço é 1, então, à vista, ele não vai custar mais 1. Ele vai custar 4/5 da unidade, ou simplesmente 4/5. Então, quando eu falo lá naquela outra resolução 4/5 de x, é a mesma coisa que falar nessa daqui 4/5? Sim, é. A unidade aqui, ela representa aquele x lá. E é um raciocínio muito mais imediato, porque você não vai precisar ficar escrevendo x. Mas não é só isso, não é só essa a diferença. Do mesmo modo, a gente pode pensar para o preço a prazo, que ao invés de escrever 3/2 dx, 3/2x, você pode escrever que o preço a prazo é 3/2 da unidade, ou simplesmente 3/2. Com isso, quando você for resolver essa diferença que é pedida aqui, que é a diferença entre o preço à prestação, ou seja, diferença entre 3/2, e o preço à vista, e 4/5, você vai ter que fazer esse cálculo agora. Então, preço a prazo, a prestação, 3/2, menos preço à vista, 4/5. E como a nossa referência é a unidade, ou seja, o preço normal é 1 inteiro, uma unidade, você não precisa mais ficar carregando aquele x para todo lado. Então, o que você vai fazer agora? Essa diferença. Mas como usar esse conceito de frações equivalentes para calcular essa diferença? Você pode pensar assim, você sabe que você vai ter que fazer os cálculos com essas duas frações, envolve uma subtração, e esse raciocínio também vai servir para adição de frações. E o pensamento, o raciocínio é o seguinte: quando eu olho para os denominadores, não tem como eu fazer esse cálculo direto. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Então a gente teria que arranjar frações que equivalem a essas que tenham o mesmo denominador. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para esse 15 décimos, eu vou poder, ao invés de usar 3/2 nessa diferença, usar 15 décimos. Eu escrevo assim, no lugar lá do 3/2, 15 décimos. E no lugar do 4/5, eu vou ter que arranjar uma outra fração, por exemplo, que neste caso aqui vai ter que ter denominador 10. Mas o que eu faço para esse 5 se transformar em 10? Para esse 5 se transformar em 10, eu multiplico por 2. E como eu quero escrever uma fração equivalente a essa lá na frente, onde eu estou indicando com o cursor, então quando eu multiplico o 5 por 2, eu também tenho que multiplicar o 4 por 2. Aí eu vou obter lá então quanto? 5 vezes 2 é 10 e 4 vezes 2 é 8. Resumindo, se você está agora começando com essa ideia das frações equivalentes, você apenas trocou essas duas nessa diferença, que tem os denominadores diferentes, por duas outras que têm o mesmo denominador, usando esse conceito.
E agora fica muito mais fácil você fazer esse cálculo, porque se essas frações têm o mesmo denominador e há uma diferença, eu mantenho o denominador e faço o que com os numeradores? Eu subtraio 15 menos 8. Subtraio na ordem que você tem lá no cálculo, hein? 15 menos 8, que é 7. 7 décimos. 7 décimos do preço anunciado, que lá na outra maneira de resolver é o 7 décimos de x. Portanto, o número que multiplica o preço anunciado é 7 décimos. De novo aqui. E essa é outra maneira de se chegar na alternativa B. Você percebeu que a gente rapidamente conseguiu trocar esse 2 e esse 5 por esse 10 e esse outro aqui? Se você então for treinado de acordo com esse raciocínio de frações equivalentes, você pode usar esse método, é muito mais rápido. Você não precisou desenvolver aquele processo da barra vertical para calcular o mínimo múltiplo comum de 2 e 5, e assim vai. Só de curiosidade, aquele método lá, ele foi criado com base nesse conceito de frações equivalentes. Aquele é um algoritmo. Então, muitas vezes você aprende aquele algoritmo sem nem saber que tem a ver com essas frações equivalentes. E de bônus vai agora uma terceira maneira para você resolver rapidão esse cálculo aqui. E eu já vou avisando que não é um método milagroso, vai ser interessante usar em todas as situações, que é o seguinte: quando a gente tem que fazer o cálculo 3 meios menos 4 quintos, nós podemos adotar a seguinte postura. Eu vou fazer assim. Eu tenho que trocar essas duas frações por duas outras que têm o mesmo denominador. Então, por exemplo, eu posso pensar no 2 sendo multiplicado pelo 5. 5 vezes 2 é 10. Mas só que quando eu multiplico o 2 pelo 5, para não alterar o valor aqui, eu uso uma fração equivalente que é obtida como? Se eu multipliquei o denominador por 5, vou multiplicar também o numerador por 5. 5 vezes 3, 15. E eu vou fazer a mesma coisa na segunda fração. Só que agora eu vou multiplicar o 5 por 2. Então, 2 vezes 5 é 10. E eu também vou multiplicar o 4 por 2. 2 vezes 4, 8. Agora eu posso fazer o cálculo, porque eu tenho os denominadores iguais lá na diferença de frações. E 15 menos 8, 7. 7 décimos. Olha aí, uma outra maneira bônus para você resolver rapidão a questão lá no concurso. Então eu deixei aqui bons motivos para você deixar o seu like e pressionar aquele botão ali que você tem de inscrever-se no canal. Ajude a valorizar esse material aqui. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.